Olá, mais uma vez estamos aqui com um vídeo para oferecer a vocês mais informação e hoje o título é Uma Reforma para Hoje. Essa reforma precisa começar o mais rápido possível, de urgência. Precisamos adiantar essa ação em nossas vidas. Hoje eu quero falar sobre a reforma de saúde, como ela é importante em nossas vidas. Aqui a Bíblia diz, em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a honra e glória de Deus. Hoje eu quero focar na saúde alimentar, na escolha de obedecer a Deus no estilo de saúde, e quero focar nos textos do Espírito de Profecia sobre esse tema. No próximo vídeo, irei falar sobre o mesmo tema, mas com foco na ciência. O que a ciência diz? O que a naturologia confirma? O que estamos a conhecer com respeito às leis de saúde? A Bíblia nos diz que quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a honra e glória de Deus. Deus quer que nós façamos qualquer coisa, se for para Ele, que seja para a tua honra e para a tua glória. Para a glória dEle. Eu, você e qualquer outra pessoa precisa saber qual a vontade de Deus. E se você for comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, tem que ser para a sua honra e sua glória. A intemperança é pecado. Diz no livro Conselho sobre Saúde, página 67. Ninguém que professe piedade considere com diferença a saúde do corpo, iludindo-se com o pensamento de que a intemperança não é pecado e não afeta a espiritualidade. Existe íntima correspondência entre a natureza física e a natureza moral. Estão intimamente ligados. Se sua mente está afetada, é um sinal de que seu corpo foi afetado primeiro. Há uma grande ligação íntima com a mente junto com o corpo. Ambos precisam ser conservados da melhor forma possível. A transgressão da lei física é transgressão também da lei de Deus. Nosso Criador é Jesus Cristo. Ele é o autor de nosso ser. Criou a estrutura humana. É o autor das leis físicas, assim como da lei moral. E o ser humano que se descuida, que descura dos hábitos e práticas atinentes à sua saúde e vida, peca contra Deus. Veja como é sério, irmão. Aquele que estabeleceu as leis morais, o decálogo, os 10 mandamentos, é o mesmo que instituiu a lei física, a lei da saúde. E tanto uma como outra, quando é transgredida, se comete pecado. Manuscrito 49 de 1879. Muitos que professam amar Jesus Cristo não mostram a devida reverência e respeito por aquele que deu a vida para salvá-lo da morte eterna. O Senhor não é reverenciado, nem respeitado, nem reconhecido. Isto é evidente pelo dano causado ao seu próprio corpo, em violação da lei de seu ser. Quantos irmãos, quantas pessoas hoje estão doentes nos leitos dos hospitais e muitas vezes em culto expressa as suas enfermidades, o seu anseio por cura. Mas uma análise bem rápida percebemos que a maioria dos que estão enfermos, ou praticamente todos, é porque são infiéis às leis de saúde, são transgressores e se abarrota de droga tentando se livrar-se do mal, quando na realidade está no seu poder abandonar aquilo que o destrói, aquilo que não presta, e voltar a ter uma vida de saúde, seguindo as leis do seu ser.
Excessiva tolerância do comer, no beber, no dormir ou contemplar é pecado. A ação saudável e harmoniosa de todas as faculdades do corpo e da mente resulta em uma infelicidade. E quanto mais elevada e refinada as faculdades, mais pura e perfeita a felicidade. Deus anota o pecado da condescendência. Quantas pessoas erram no dormir, dormem muito tarde, faz da noite dia. Quantas pessoas não têm cuidado no beber, sobre o que beber, quando beber e a quantidade de beber. Bebem de tudo o que não presta, bebe pouco aquilo que presta, bebe muito. Infelizmente, a mesma coisa acontece com o comer. Comem de tudo que vem à sua frente, comem de tudo que está ali a oferecer. Mistura doce com salgado, líquido com sólido. Coloca dentro deles bombas químicas, que é o caso do bolo oferecido nas padarias. Pizzas e todas as outras misturadas que oferece no mercado das guloseimas. Tudo que está a se oferecer, ele come sem consultar a saúde, sem consultar o bom senso, sem consultar o seu ser, se de fato o que está comendo faz bem ou faz mal para a sua saúde. E Deus anota o pecado da condescendência quando a santificação é impossível. Grande parte de todas as enfermidades que afligem a família humana resulta de seus próprios hábitos errôneos. Em virtude de sua voluntária ignorância ou do menosprezo pela luz que Deus tem dado em relação às leis de seu ser, não nos é possível glorificar a Deus enquanto vivemos em violação às leis da vida. Não é possível ao coração manter-se consagrado a Deus enquanto se tolera a concupiscência do apetite. Quantas pessoas estão aí a fazer sua própria doença? Você é quem determina qual será o seu fim. Você é quem determina que doença você vai adquirir. E essas doenças não vêm por acaso. Elas não aparecem do nada. Elas são dia a dia construídas pelos hábitos alimentares errôneos. Pessoas destroem seu próprio ser, destroem seu próprio corpo. E por até corrigir essa frase, não seu próprio corpo, o corpo que é de Deus, pois segundo Paulo afirma em Corinto, o vosso corpo é templo do Espírito Santo, não pertence a você mesmo, foi comprado por um bom preço que custou o sangue de Cristo. Então, quantas pessoas estão aí enfermas, doentes, com seus buchos grandes, cheios de enfermidades, cheios de venenos, cheios de toxinas, cheios de fezes acumuladas há anos. E essa vida foi traçada por muito tempo, desde a sua juventude. Tem crianças que desde cedo são aborfadas com comidas erradas que seus pais, sem conhecimento algum e muitos sem responsabilidade, dão aos seus filhos. Muitos iludidos ou comprando a ideia das indústrias, enche o menino de tudo que não presta, menos daquilo que é saudável, daquilo que é natural. Um corpo enfermo e um intelecto desordenado em virtude de contínua tolerância para com a ruinosa concupiscência. Torna-se impossível a santificação do corpo e do espírito. Veja que realidade estamos vendo na igreja de hoje. Impossível alcançar a santificação enquanto são transgressores da lei de saúde. Muitos transgridem as leis de saúde e se irritam com aqueles que tentam viver. Não entende que uma coisa leva a outra. Quem transgride as leis da saúde também transgride a lei de Deus. E como alcançar uma santificação mais elevada? Como se compreender os segredos de Deus? Se sua mente está abarrotada, anoivada, sem poder entender nada com respeito às coisas espirituais, se ele simplesmente está na carne, devido a uma condescendência com o apetite.
O apóstolo compreendia a importância das condições saudáveis do corpo, disse o Espírito de Profecia, para o bem-sucedida perfeição do caráter cristão. Disse ele, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele menciona os frutos do Espírito, entre os quais está a temperança. Os que são de Cristo crucificaram a carne com seus vícios. Impossibilidade de alcançar a perfeição cristã enquanto se está dando guarida ao apetite. Veja que coisa interessante. Veja que mensagem séria. Eu e você precisamos ter temperança, precisamos expulsar das nossas vidas tudo aquilo que não é do agrado de Deus. Tudo aquilo que não faz bem à nossa saúde deve ser tirado. Devemos pedir a Deus condições, meios de tirar os alimentos imundos. E quando eu falo imundo, não são aqueles de Levítico, mas os imundos, industrializados, refinados e processados, que acabam com a nossa saúde, tira de nós as forças vitais e nos colocam mais perto da morte. Precisamos ter uma mente limpa. E o apóstolo Paulo tinha esse conhecimento. Ele nos ajuda a entender que eu devo rejeitar os desejos errados do meu corpo, do meu apetite. Aquilo que faz bem ao meu paladar, mas não faz bem ao meu corpo, deve ser retirado. Quantas pessoas estão aí cheias de volumes, mas estão desnutridas, mal alimentadas, cheias de doenças, cheias de problemas. E quem fez isso com ela própria, a teimosia também, e alimentação errada, uma vida sedentária, uma vida fora dos padrões que Deus quer que nós andamos. A ignorância voluntária agrava o pecado. É um dever saber como preservar a saúde do corpo na melhor condição de saúde. E é dever sagrado viver à altura da luz que Deus graciosamente tem dado. Se fecharmos os olhos à luz pelo temor de ver os erros que não desejamos abandonar, nossos pecados não são por isso amenizados, mas agravados. Se a luz é evitada num caso, será desconsiderado no outro. Então o pecado é violar as leis do nosso ser, como quebrar os 10 mandamentos, pois não podemos, num caso como no outro, deixar de quebrar a lei de Deus. Precisamos, irmãos, reformar nossas vidas. Precisamos tomar decisões em direção ao certo. E Deus, quando requer algo de nós, requer pensando no bem-estar de nós mesmos. Ele quem nos instituiu, Ele quem nos criou, Ele sabe exatamente cada parte do nosso corpo que Ele precisa. E só podemos restituir tudo o que foi perdido se honramos a Deus através da mensagem de saúde. Se vivemos a mensagem na qual somos convidados a viver, alcançaremos paz, alcançaremos saúde e estaremos em harmonia com o nosso Criador. A paz espiritual e a paz material vai estar em harmonia pela nossa obediência às leis da saúde e às leis do Decálogo. Não podemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, enquanto estivermos amando nosso apetite, nossos gostos, mais do que amamos ao Senhor. Estamos diariamente reduzindo nossa força para glorificar Deus, quando é certo que Ele reclama toda a nossa força, todo o nosso entendimento. Mediante nossos hábitos errôneos, estamos debilitando o sustentáculo de nossa vida. E, no entanto, professando ser seguidores de Cristo, preparando-nos para o toque final da imortalidade. Essa reforma, irmão, precisa existir em nossas vidas. De acordo com o Conselho Alimentar, Conselho sobre Regime Alimentar, página 44, é um pedido de Deus que nós glorifiquemos com o nosso corpo. Quantas pessoas estão aí pregando em nossos púlpitos, dizendo que são cristãos, dizendo que são obedientes a Deus,
dizendo que está em harmonia, quando a seus hábitos alimentares diz o contrário. Seu corpo denuncia as suas transgressões. Mas, meu amigo, nunca é tarde para recomeçar. Você pode mudar a realidade da sua vida se você estiver obedecendo às leis de saúde. Se você estiver obedecendo, assim diz o Senhor, você terá saúde, pois Ele prometeu saúde a todos aqueles que vivem de acordo com a mensagem que está sendo dada. Se você é inocente, se você não o conhece, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas hoje, só em você estar escutando esse áudio, você já passa a não ser mais inocente, passa a ser um conhecedor. E se você não tem condição financeira para viver de acordo com os reclames de Deus, peça a Deus que a todos dá. Deus quer que você deseje em seu coração viver uma vida saudável, uma vida em harmonia com seus preceitos. E todas as coisas que estão desajustadas, Ele o ajustará. Lhe dará a condição de você dormir mais cedo, ter uma boa alimentação, tomar água em boa qualidade, fazer exercício, praticar exercício, respirar ar puro, ter alimentação saudável, confiar no poder de Deus. Eis os remédios de Deus para todas as enfermidades. Como diz o Dr. Otto, a cura para todas as doenças, menos para todos os doentes. O doente querido precisa abandonar seus hábitos errôneos. Hipócrates, o pai da medicina, antes de começar qualquer tratamento com seu paciente, ele o perguntava se ele estava disposto a abandonar aquilo que o tornou doente. Não existe cura enquanto o indivíduo não abandona os seus erros alimentares, seus hábitos, as suas vidas desajustadas, seu projeto de vida fracassado. Ele precisa trocar de vida, trocar de projeto e ter uma força que vem de Deus em levá-los a obedecer às leis de saúde. Ele precisa ter iniciativa, perseverança e desejo em seu coração de fazer aquilo que é certo. Meu irmão e minha irmã, tendes uma obra a fazer que ninguém pode fazer por vós. Despertai-vos vossas letargia, e Cristo vos dará vida. Mudai vosso modo de viver, de comer e de beber, e vosso sistema de trabalho. Enquanto continuardes no caminho que tem seguido por anos, não podeis discernir com clareza coisas eternas e sagradas. Vossas sensibilidades estão embotadas, e vosso intelecto obscurecido. Não tendes estado a crescer em graça e no conhecimento da verdade, como é o vosso privilégio. Não tendes crescido em espírito, mas aumentado em trevas. Como é sério, irmão? Você precisa sair dessa letargia, você precisa despertar, precisa crescer, precisa se acordar e ver que precisa mudar de vida. Precisa regularizar com respeito ao comer, ao beber, ao dormir, ao trabalhar. Tudo precisa de equilíbrio, tudo precisa de leis guiando. E Deus a traçou desde o princípio. Você precisa saber que existe hora para tudo. Hora para dormir, hora para acordar, hora para trabalhar, hora para comer, hora para beber. Precisa ter contato com a natureza, precisa ter descanso, precisa confiar em Deus, precisa obedecer às leis de saúde. Eu, como naturólogo, passei a entender, compreender como é sério essas leis. E pude ver muitas pessoas enfermas, desenganadas, pessoas com seus casos já considerados perdidos, se recompor e ter sua vida de volta, simplesmente porque decidiu obedecer essas leis que Deus quer que você obedeça sem precisar chegar tão próximo da morte como muitos chegaram. E aqueles que insistiram em seus erros, hoje se encontra em uma cova, por ignorar a ciência, a verdadeira ciência que Deus deixou para nós. Efeitos mentais da desobediência às leis físicas. Deus requer de seu povo
crescimento progressivo. Devemos aprender que condescender com apetite constitui o maior embaraço ao cultivo do espírito e a santificação da alma, apesar de sua adesão à reforma de saúde, muito segue regime próprio. Isso é uma verdade, irmãos. Quantas pessoas estão dizendo que vivem o regime, mas vivem de forma errada. Deixam de comer certas coisas e não comem outras que as substituem. Tem pessoas que é um mau exemplo do regime alimentar. Pessoas pálidas, cadavéricas, porque não conhece a fisiologia humana, não sabe o que comer, não sabe o que beber, não sabe como lidar com o seu próprio corpo, mas simplesmente diz: eu sou vegetariano, porque não como carne, porque não como ovos, porque não como peixe e não como frango. No entanto, não tem conhecimento para nutrir o seu corpo. E muitas vezes dão mau testemunho, e muitos, por assim o ver, desejam ter a vida que levam, em vez de obedecer à lei da saúde, porque o exemplo que ele está tendo em sua frente é um mau exemplo. É uma pessoa chamada morta-viva. Não, irmãos. Quem é obediente às leis de saúde, da forma correta, tem os mesmos privilégios que Daniel teve quando estava em Babilônia. A sua aparência, a sua pele era mais formosa, o seu conhecimento era superior, sua aparência era revitalizante. Eles, aqueles que viveram as leis de saúde em Babilônia, os hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram um exemplo de uma vida saudável. E o Deus daquela época, o Deus de hoje, e promete o mesmo benefício para você que vive verdadeiramente a mensagem de saúde. A Bíblia diz: quem não sabe, peça para saber. Quem não conhece, peça para conhecer. E Deus diz: pedi, dá-se-vos-á, e batei e abre-se-vos-á. É Ele aquele que oferece conhecimento. É aquele que fornece orientação sobre como devemos obedecê-lo. E as bênçãos do céu estão a ser derramadas sobre cada um dos que obedecem. Necessitais de mente clara, enérgica, a fim de apreciar o exaltado caráter da verdade, apreciar a exposição ou a expiação e dar devida estimativa às coisas eternas. Se seguis uma errônea direção e condescendeis com errados hábitos no regime alimentar, enfraquecendo assim as energias mentais, não dareis a salvação